Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Os irmãos estão felizes? Amém. Convido a todos a abrir sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, primeiro capítulo. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos estar lendo o verso de número 14, mas também depois estaremos lendo os demais versos que antecedem o verso de número 14, amém? Então, se você puder, você pode deixar sua Bíblia aberta. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos ao Senhor. Deus Santo, em nome de Jesus, o Teu Filho, mais uma vez estamos, ó Deus, em Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, Deus, possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, possa nessa noite mudar a nossa vida. Que aquele que estiver fraco, ó Deus, possa ganhar força. Aquele que ainda não é ovelha, não é filho, possa se tornar nessa noite. Aquele, ó Deus, que está precisando, ó Deus, de uma resposta, que o Senhor possa fazer nessa noite, mediante a Tua palavra. De forma, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós viemos ser transformados à imagem e à semelhança de Cristo, para a glória do Teu santo nome. Fica de conosco, ó Deus, hoje e para sempre, e todos dizem, podem sentar. Eu estava ouvindo o testemunho da irmã, que ainda no seu nome, eu sou ruim de nome, e me fez lembrar uma situação que eu e minha família temos vivido, e de fato é exatamente isso que a irmã falou, que cada semente que a Igreja de Cristo ela semeia no reino, aqui na terra, de forma alguma ela volta vazia. Se aquele que está sendo alcançado pela semente for ovelha, com toda certeza, sem sombra de dúvida, irá voltar ao redil. Mas aquele que não for ovelha, servirá para aquele grande dia, segundo a palavra do Senhor. De forma que nós somos a Igreja de Jesus, e fomos chamados exatamente para isso, para levar as boas novas. Não só o pastor, não só o evangelista, não só o missionário, mas todos, do mais pequeno ao mais velho, temos um propósito específico nessa terra, que é nada mais, nada menos que semear, é fazer o que Jesus fez, é fazer o que os apóstolos fizeram, é fazer o que nossos pais na fé fizeram, é fazer até que Jesus volte, que é levar as boas novas até que Jesus volte. Amém? Estamos diante de um dos evangelhos mais ricos, teologicamente falando, mas também é considerado entre os estudiosos também a simplicidade do escrito de João. E João, ele tem um propósito a escrever esse evangelho, assim como o Mateus, o Marcos e o Lucas, que escreve o seu evangelho para o seu público específico, tratando de assuntos específicos. João também, ele vai trazer questões sobre o reino, sobre a eternidade, e principalmente sobre Jesus sendo o Filho de Deus.
Mateus vai escrever aos judeus para apresentar que aquele que estava na terra, que havia morrido na cruz, era o Messias, era o rei, e aquele rei que veio falar do seu reino. Marcos vai apresentar o seu evangelho, trazendo a questão do servo sofredor para os romanos. Lucas vai trazer um relato sobre o ministério de Jesus Cristo para Teófilo, e nosso evangelista João, ele vai escrever a igreja presente no seu contexto, para traçar algumas questões importantes. A primeira questão que João ele escreve é porque a igreja que agora estava no contexto não era o público que teve início, que ouviu a palavra de Jesus e que se converteu. O tempo passou. Já não era mais aqueles anos, os anos 30, os anos 40, os anos 50, mas João, sendo o último dos apóstolos em vida, ele escreve o seu último livro, sendo o último livro da Bíblia também escrito para traçar questões importantes. Então aquela geração de crente que estava na igreja não é a mesma geração que hora atrás estava. Apenas os jovens da época dos discípulos estavam presentes naquele contexto, alguns não, mas os mais velhos já não existiam. E na formação dessas igrejas que existiam na época, houve-se alguns intempéries no percurso dessa formação, e entre os intempéries estavam os falsos ensinamentos que surgiu no meio da igreja. O gnosticismo, o docetismo e outras coisas que foram surgindo, se alastrando no meio do povo de Deus. E João escreve esse evangelho para fortificar, para nortear, para reafirmar acerca daquele que havia morrido na cruz do Calvário, era sim o Filho de Deus vivo que se encarnou. Nesse propósito de fortificar aqueles irmãos, logo ele vai traçar questões importantes, textos importantes, com o qual o sinótico não vai trazer à tona, como Jesus, o bom pastor, como a oração sacerdotal de Jesus, a mulher de Samaria, que ele tenha um diálogo, e tanto outros textos, como João 14, que Jesus vai para o Pai, e ao mesmo tempo ele diz que vai mandar outro Consolador. É o evangelho que mais fala sobre a ação do Espírito Santo no meio do seu povo. João, ele envia esse evangelho para que aqueles irmãos pudessem ter a certeza quem de fato eles eram. Louvado seja o nome de nosso Jesus. Então o propósito desse evangelho, João, no capítulo 20, verso 30 ao verso 31, ele vai falar sobre os milagres, que ora João traz 7 milagres específicos para dizer para o seu público, olha, ele sim era o Filho de Deus encarnado. Então temos o milagre, a transformação da água em vinho nas bordas de Caná, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico em Betesda, a multiplicação de pães e peixe, Jesus caminhando sobre as águas, a cura do cego de nascenças e, por último, a ressurreição de Lázaro. Então o capítulo 20, verso 31 de João diz, estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creia, sendo tenha vida eterna. E uma vez que aqueles irmãos tinha a crença no Jesus como Filho de Deus, ele teria a vida eterna. Sobretudo, também ele traz uma questão importante que os demais evangelhos não traz, que é a expressão que o nosso pastor Tassi pregou domingo retrasado, se não me falha a memória, sobre a afirmação de Jesus, eu sou. Essa afirmação nos leva para o Antigo Testamento, aonde Deus se apresenta a Moisés em seu chamado para enviá-lo para o Egito e diz, eu sou o que sou e que estava enviando Moisés. Então a apresentação do Deus eu sou, ou Yahvé, ou Javé, Jesus usa essa expressão em seu escrito e João colhe toda essa informação para dizer para o seu público específico, olha, ele era o mesmo Deus que falou com Moisés
Moisés lá na sarça ardente. E segundo o nosso pastor que foi pregado, Jesus disse: eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, verso 36. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta, João 10, verso 7. Eu sou o bom pastor, João 10, 14. Eu sou a ressurreição à vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, verdade e vida, João 14, verso 6. E por último, eu sou a videira verdadeira, João 15, verso de número 1. Essas afirmações vai trazer de forma precisa para os seus leitores João que era o mesmo Deus. Uma igreja composta por gentios convertidos ao cristianismo e judeus, que tinha como base a lei de Moisés. Então, olhando para o verso que nós lemos, João está defendendo aqui a sua defesa, a sua tese sobre a encarnação do Verbo, o prólogo. E o verso 14 ele fecha, explicando exatamente e concluindo exatamente o que ele traçou nos versículos anteriores. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós precisamos nos perguntar: quem é esse Verbo? Quem é o Verbo que João está falando? O verso de número 1 do mesmo Evangelho vai dizer: no princípio era o Verbo. O princípio aqui está norteando o início. Não o início do Verbo, mas o início das coisas que foram criadas pelo Verbo. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que João está escrevendo para aqueles irmãos, falando para aqueles irmãos? A palavra verbo aqui é o Logos. E para o contexto dos filósofos, dos gregos, ele conhecia bem esse contexto do Logos, que não traçava na questão do cristianismo, mas na questão da filosofia, da compreensão do cosmos, do universo, do Logos que sustenta todas as coisas. Ele que no princípio, ele era o Logos, a palavra. Porque o Logos traz um significado da palavra. E essa palavra nos leva diretamente para o início do capítulo 1 de Gênesis. A palavra que quando Deus ele cria as coisas, ele fala e logo tudo acontece segundo a palavra. É por isso que no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra que João ele faz menção, o verbo Logos, não está somente intrínseco no seu evangelho, mas também está em sua carta, em suas cartas, também está em Apocalipse, no capítulo 19, verso 3, usa a mesma linguagem do verbo de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer: quem é essa palavra? E a resposta de João, escrevendo o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus, Logo de Deus. E quem é esse?
Paulo, escrevendo na Filipos, capítulo 2, verso 10, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. O Logos, o verbo, a palavra aqui mencionada por João, é o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O nosso Jesus. João está dizendo que no princípio ele era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era o próprio Deus. Quem era o verbo? O verbo era a palavra, era Jesus. Em segundo lugar, quem é o verbo além da palavra? Ele diz, no verso de número 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O verbo também aqui era luz. Hernando Dias Lopes vai fazer uma analogia e fazer a conexão no contexto do sol, que tem luz própria, que não precisa de influência de nada para que se torne, para que se tenha, mas tem luz própria, de forma que toda a terra recebe esse resplendor de luz, e com esse resplendor as coisas se têm, se cria, passa a existir, por este calor, por essa gloriosa criação do Deus triuno. O nosso Jesus também é o sol da verdade, o sol que brilha. Jesus não se torna luz, Ele é a própria luz. João disse, Ele é a palavra, Ele é a luz. Glória a Deus nas alturas, por sua palavra. Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, dizendo, eu sou a luz do mundo, dos homens. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Afirmação do nosso Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e fomos anunciar é que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. O nosso Jesus é luz. E também ele disse que nós somos luz aqui na terra. Porque Ele que é luz, reflete a sua glória sobre nós, dentro de nós, em nós, de forma que nós somos também parte dessa verdade. E aonde nós pisamos, estamos nós, refletimos o sol da justiça, que é a luz divina que desceu do céu. Jesus é luz. De forma que aqueles que andam em trevas, de forma que aqueles que estão perdidos, sem caminho, sem direção, sem destino, envolvidos pela religião, mergulhado na idolatria, Jesus é a luz que caminha, que ilumina o caminho do pecador. Além de ele ser a luz, ainda no verso 1 ele diz que Ele era Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. O Deus triuno. O Deus verdadeiro. Que está aqui hoje. Que está presente. Que não há limitação para Ele. Aonde tiver um crente, um coração contrito, Ele está lá. Que Ele está no alto e sublime um trono, como disse Isaías, mas Ele está aqui além, está em todos os lugares, na terra, nos planetas, nos cosmos, aonde houver um canto criado,
Deus está lá. De forma que nós servimos a esse Deus. É um privilégio. É um privilégio servir a esse Deus que se revelou, que se mostrou, que se fez, que está trabalhando, que está se envolvendo, que está se relacionando com a igreja dele. Servir a esse Deus é um privilégio. De forma que nenhuma coisa que nós passamos, e nenhum sofrimento, que nenhuma tribulação que sobrevenha por servi-lo é pouco demais para comparar com a glória a ser revelada em nós naquele grande dia. E isso me motiva muito, muito, muito a falar de Jesus, porque as tribulações que atravessa a minha alma é pouco demais e não pode ofuscar e não pode tirar a glória que está reservada para todos aqueles que servem ao Deus da luz, ao Deus verdadeiro, o Logos, a palavra, a Jesus. Quem é grato aqui para servir a Jesus? O Logos, a palavra revelada de João, criou todas as coisas, inclusive nós. Somos a criação mais perfeita, a coroa da criação, o Deus verdadeiro. E o que nós fazemos aqui na terra, Deus já tinha feito, preparado, organizado para que você fizesse. Segundo Efésios capítulo 12, verso 10. Fomos criados feitura dele, a imagem mais perfeita, para que nós refletíssemos a glória do Deus verdadeiro aqui na terra. Foi o que ele disse para Adão, na criação do Gênesis. Que ele refletiria a imagem e a semelhança de Deus. De que Deus, o Logos, a palavra, Jesus, Deus, o Yahvé, quando ele cria as coisas, ele fala a palavra, as coisas obedecem, porque ele está criando. Se é com a terra passa a existir seres vivos, produza. Se é com o mar, ele emite a palavra, e o mar passa a produzir seres vivos. Se é lá acima dos céus, ele emite a palavra, e as coisas passam a existir automaticamente, sem influência, segundo o seu comando. Céus e terra, anjos e arcanjos, ele criou por sua palavra. Mas para criar alguém específico, que ele se manifestasse em verdade, ele vai lá no Éden, desce e faz do pó um homem. Eles se conversam entre si, a trindade, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E ele diz, produza, seja frutífero, tenha filhos. Deus queria que Adão, Eva, Caim, Abel e todos que viessem depois refletissem a glória. Mas o homem pecou, e com o pecado a morte saiu do jardim. E João está dizendo aqui, olha, foi ele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que existe se fez. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, quem é esse verbo? O verbo é o Logos, é a palavra.
é a luz, é Deus. Quando ele esteve aqui, alguns fatos importantes nos norteia, porque Natanael exclamou, disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 2 João capítulo 1, verso 49. Acho que eu mudo aqui a referência ao livro. Marta, diante da sua incredulidade pela morte do seu irmão, depois que Jesus se mostra para a sua verdade, o seu poderio de fazer todas as coisas, Marta disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, na sua mais vil incredulidade, quando ele disse: Senhor, não creias que tu de fato és o Messias, e Jesus se mostra: toca aqui, Tomé, toca, veja, experimente que eu sou mesmo, eu não mudei. Ele disse: Senhor meu, Deus meu, ou seja, você é o meu Deus Todo-Poderoso. Até os demônios, até o diabo, a Jesus diz que ele crê e estremece, tão grande é a sua fé. Um certo dia Jesus vai aos Gadarenos, na terra dos Gadarenos, e quando ele pisa, desce do barco, pisa na areia, na terra, os demônios saem da cidade, saem do povoado, e vão até a Jesus e diz: se tu já viesse nos atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo. E aqui há uma pergunta em relação: porque o homem tem tanta dificuldade de crer que Jesus é o Filho de Deus? E a resposta é o pecado. É o pecado. É o pecado que faz separação entre você e Deus. Mas nessa noite, talvez você diga: não, mas eu sou crente, eu sou salvo. Mas tem coisas, irmão, que nos prende e que não nos permite a desfrutar do banquete que Deus tem para oferecer. Ele chama Abraão: Abraão, vai ao monte e oferece teu filho, o teu único filho. Abraão pega o seu filho, vai ao monte, prepara o altar, a lenha, amarra a criança, Isaac, pega o cutelo e desce sobre o menino. O anjo aparece e diz: Abraão, Abraão. Uma expressão conhecida dele, para mostrar a urgência que o anjo tinha que descer naquele momento, porque senão Abraão tinha matado o seu filho. Não faça isso, porque agora eu sei que tu me temes, ou temes a Deus. Olha de lado, vê o cordeiro. Ele tira Isaac, põe o cordeiro e executa o sacrifício. Sabe o que é isso? É que às vezes estamos na caminhada, mas tem coisas que nosso coração estão presos ainda. Está cativo. Que não permite você ver além e dar um passo além. Mas nessa noite, mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ela tem um propósito, e ela está sendo enviada, e ela vai produzir, e o fruto é digno de arrependimento, segundo as Escrituras. Então considere nessa noite, pela fé, que o teu problema, o que está te aprisionando ainda neste mundo, não vai sair dessa noite nessa casa de oração. Você vai sair livre, liberto pela palavra do Deus triuno que reina e que está aqui nessa noite. Aleluias.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é o Verbo. Ele é Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Esse tema foi discutido sobre a divindade de Jesus, logo no início do primeiro século da igreja. Se não falar a memória, o Concílio de Nicéia tratou sobre isso, por causa dos mais ensinamentos diários, que Jesus não era o que estava sendo falado. Mas os homens de Deus se juntaram, se reuniram, disseram, não, Ele é Deus, o mesmo Deus, a mesma substância. Ele não é um Deus, Ele é Deus. Ele não foi criado, Ele existe. Ele não passou a existir a partir do momento na história. Ele já era antes de todas as coisas. Porque Ele é soberano, Ele é pré-existente, Ele é eterno. Ele estava no início, está no meio, está no final da história. É o mesmo Jesus. A mesma palavra, é o mesmo logo que se manifestou dentro de nós. Aleluias. Em segundo lugar, João diz, e o Verbo, quem é o Verbo? É o Logos, Jesus, é a luz e é Deus. Em segundo lugar, ele diz, e o Verbo se fez carne. Ele está dizendo, Deus se fez carne. É o espiritual, o Deus divino. Se transvestiu numa figura humana. Gabriel vai até Maria e diz, você é agraciada. Em teu ventre nascerá seu nome será Emanuel. Traduzindo, Deus conosco. Deus presente. Ela disse, não, eu não conheço nenhum homem. Não importa, ele será gerado pelo poder do Espírito Santo. Ele se fez carne. William Hendricks diz acerca disso, sobre a expressão e se fez carne. Ele diz corretamente que a expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou, no sentido de ter cessado de ser Deus, o que era antes. O Verbo se fez carne, mas permanece sendo o Verbo de Deus. Ele está dizendo, o Verbo se fez carne, o divino se tornou humano, mas ele continua sendo Deus, o mesmo Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Filipe, diz, no capítulo 2, verso 6 ao verso 8, ele diz, pois ele subsiste em figura de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É a mesma ideia de um Deus que está sentado no trono. E na história do momento, ele tira suas vestes real, deixa tudo de lado, no seu comando, ao seu poderio, e desce, para passar por tudo que os plebeus passam. Olhando para essa expressão que se fez carne, nós podemos concluir que essa expressão que se fez é uma ação voluntária dele mesmo. Ele quis fazer assim. Ele quis te amar. Ele quis vir até mim, até você. Nada influenciou Deus. Ele se fez.
O Deus que criou tudo, pela sua palavra, se torna homem como um de nós. E aí vem-se a frase no meio da teologia: 100% homem e 100% Deus. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, o Deus pré-existente divino veio ser participante das fraquezas humanas. E aqui nós vemos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus passou todo o processo que nós passamos. Ele teve fome. Vemos isso em Mateus capítulo 4, verso 2. Depois de 40 dias de oração, de jejum, ele teve fome. No mesmo contexto, ele foi tentado, como nós somos tentados também. Ele teve sede, porque ele vai até a mulher do poço de Jacó e diz: tenho sede. Temos também um momento lá na cruz, que ele tem sede. Também ele dormiu porque estava cansado. Vemos isso, que ele estava em um barco, estava atravessando para outra margem, e de repente, vem-se uma grande tempestade, o discípulo acorda, ele está dormindo, cansado. Ele também chorou. Temos o momento onde a morte de Lázaro, que ele vai até o túmulo e chora pela incredulidade dos que estavam ali. Ou seja, Deus de fato se tornou 100% homem, porque passou por tudo que nós passamos. Já percebeu que às vezes nós reclamamos, murmuramos, porque surgem algumas situações adversas em nossa vida? Esses dias, eu fui sobre uma autoanálise sobre a minha vida, sobre a minha família. Não sei se os irmãos sabem, o pastor sabe, ciente. Deus permitiu que nós evangelizássemos a nossa família, e com isso surgiu um povo, né? Algo que era para ser, para levar nossa família a Deus. Deus fez com que essas coisas evoluíssem, ganhassem outras dimensões. E esse dia, pastor, eu me perguntei, é uma luta danada para chegar aqui, e é longe, 3 horas de viagem. E a última vez que nós voltamos de viagem, eu e minha filha, minha esposa, dormimos bem, acordamos todos doentes. E eu fiquei perguntando, será que vale a pena isso? Porque é uma viagem bate e volta. E eu me perguntando, a distância, né? Tudo aquilo que envolve esse percurso. E eu fiquei refletindo. Concluí, né? Na verdade, que para mim não tem um carro, né? Para ir ou ir. E os discípulos que eram a pé. Em alguns casos isolados, não tinha um barco para atravessar. E Jesus que andou a pé. Quando lemos os textos bíblicos, vemos várias menções, os autores, sobre as regiões que Jesus pregava, e achamos que é logo ali, né? 2 pastos aqui, 2 pastos ali. Havia distâncias, irmãos, e quilômetros para andar.
Em alguns casos até dias. Eu disse, então, estou bom, estou bem, então o carro para ir vir Jesus andava a pé, né? Então, irmão, às vezes nós reclamamos demais, murmuramos demais, porque nós estamos vendo, enxergando de forma diferente do que o Evangelho mostra. E aqui cabe uma pergunta: será que nós estamos vivendo a palavra? Será que de fato Jesus, Ele tem sido a nossa luz que ilumina nossos passos? Se tem, o porquê nós colocamos tanto obstáculos? Por que nós indagamos tanto? Sabe, irmãos, isso demonstra uma falta de fé nossa. Isso demonstra uma falta de confiança que nós não temos em Deus. Sabe, irmãos, isso demonstra, e pode, em último caso, até mostrar que nós ainda não nos convertemos de fato e de verdade. Porque nós dizemos que somos de Deus, mas olhamos as coisas com a ótica do mundo. Dizemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre nós, mas interpretamos as coisas segundo o costume do mundo interpreta. E aqui temos um grande problema. Talvez isso explique porque estamos muitas vezes tão fracos espiritualmente. Mas nessa noite, é noite de renovação. Não é porque eu sou um profeta e nem quero ser, é porque a palavra está sendo pregada e ela vai produzir o efeito ao qual ela está sendo enviada. Ele se fez carne e participou de tudo que nós passamos. Se você quer um modelo para você seguir firme, Jesus. Jesus é o nosso modelo de fé, de conduta, de reverência, de respeito e de adoração, de vivência para com Deus. Jesus é o nosso modelo para que eu e você ande nessa terra, confessando e pregando a Jesus, o ressurreto. Em terceiro lugar, ele diz: e o verbo se fez carne. A encarnação do verbo, depois diz: e habitou entre nós. A expressão habitação aqui é tabernaculou, fez morada. E isso nos leva diretamente para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 40, verso de número 34 e 35, fala exatamente sobre isso. O Deus que dá comando a Moisés para criar o tabernáculo. E a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor estava lá. De forma que o povo via aquela glória, e o texto diz que Moisés não conseguia entrar, não entrava no tabernáculo, porque Deus estava lá, a presença de Deus estava lá. E a Bíblia diz que quando a presença saía, e acima da tenda do tabernáculo era a hora do povo andar, e o povo andava. Quando a presença repousava no tabernáculo, na tenda novamente, o povo parava. E a Bíblia diz que o povo não ia quando isso não acontecia. De noite, aquela presença se tornava uma grande chama de fogo sobre o arraial. Esse tabernáculo,
lá da época de Moisés, apontava para a água excelente lá na frente. Apontava para o início do século ali em Jesus, que na plenitude dos tempos, Jesus desceu, Deus desceu do trono e veio habitar entre nós. E essa habitação nos leva a ver algumas questões importantes. Então ele veio habitar para quê? Para quê? Qual o propósito? E o texto responde. No verso de número 11, ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Quem é esse? Os judeus. Verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, o que crê no seu nome. Ele está dizendo, foi aqueles que creu nele, foi filho, se tornou filho. Está dizendo aqui, existia pessoas que não eram filho. E aqui quebra a ideia divulgada em nossa sociedade que todo mundo é filho de Deus. Não é. Pode ser no sentido de criação, mas de filho não é. E se não é filho, não entra na casa, não participa do banquete e não vai herdar a vida eterna. Precisa ser filho. Ele tabernaculou para quê? Para buscar você e eu que estávamos perdidos em nossos pecados. Ali diz, cheio de graça e de verdade. E isso fala sobre charis, graça, favor, manifesto de Deus sobre os homens. Verdade, que Ele é a própria verdade. Não há outra verdade senão Jesus no mundo, na igreja, em todos os lugares. Pode refletir sobre a lei, mas reflete diretamente para Jesus, porque Ele é a toda a verdade existente. A graça foi manifesta, irmãos, e nós alcançamos essa graça. Glórias a Deus nas alturas por isso. Porque você não era filho, você não era herdeiro, você era filho da ira de Deus, mas hoje você já não mais é filho da ira, você é filho de Jesus Cristo, mediante a sua cruz no Calvário, onde Ele morreu. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Aleluia, glórias ao Deus nas alturas, porque Ele me comprou, Ele te comprou, Ele nos selou com o seu Espírito Santo e nos fez herdeiro dos céus, do reino vindouro sobre a terra, de forma que nós reinaremos com Ele para todos, sempre, 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 e todos dizem amém essa noite, para a glória do nosso Jesus. De forma que o Paulo diz, nada pode nos separar do amor dele, que está em Cristo Jesus. E ele vai nomear diversas coisas em seu texto: a fome, a peste, a espada, a nudez, os anjos, os principados, as potestades. Nada pode nos separar do amor do Cristo Jesus, que está em mim e você, porque Ele tabernaculou dentro de mim, dentro de você, e te fez filho herdeiro de Deus. Um detalhe, você não fez nada para que isso acontecesse. Glórias ao Deus. Você não fez nada para que isso acontecesse. Se você acha que tinha alguma virtude sua, pode esquecer. Nada aconteceu se você não ouviu a voz do Senhor. Segundo Paulo, escrevendo na igreja de Efésios, ele diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O morto não fala, o morto não esboça nenhuma reação. Mas quando o verbo da vida diz: Lázaro, vem para fora, 4 dias, a vida volta novamente para ele. O texto diz que ele estava atado
E o texto diz que ele saiu. Não sei como ele saiu, mas ele saiu para fora. Por quê? Porque Jesus mandou o comando. O dono da vida mandou o comando, e tudo que acontece, que esteja morto, passa a ter vida novamente, porque Ele é o dono da vida, e Ele está aqui nessa noite para gerar vida em você, de forma que você não vai sair da mesma forma que você entrou nessa noite, porque Deus renovará as tuas forças, porque ainda há um pouquinho de tempo para você caminhar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, e quando Ele emitiu a voz: Valmir, vem! Tarsis, vem! Marcelene, vem! Tudo que estava em desacordo com o Eterno se juntou novamente e começou a criar vida. E nós que estávamos mortos, dissemos: quem é esse que está falando? Era Jesus. E nós: Senhor, eu quero a tua graça. E aqui vem a questão do aceitar Jesus. Na verdade é Ele que nos aceita. É Ele que age, nós somente correspondemos o que Ele manda, o que Ele obedece, o que Ele nos comanda a fazer. Aleluia, glória a Deus nas alturas, que está presente nessa noite em nosso meio. Para terminarmos, então, irmãos, você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Porque Ele amou você. Amou você. E amou você. E o irmão diz: porque Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se vai ser na minha época a vinda de Cristo, ou vai ser no futuro, mas uma coisa eu tenho certeza: quando ressoar a trombeta, se eu estiver lá no pó, meu corpo estiver lá no pó, vai voltar à vida novamente. E vai se unir com o meu espírito, que Deus trará, Jesus trará dos saltos dos céus. E de fato, essa natureza pecaminosa, indigna, miserável, que me corrompe, de forma que Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero eu faço. E ele diz: 3 vezes orei a Deus, e Deus não me respondeu. E ele respondeu: a minha graça te basta, Paulo. De forma, irmãos, que nós estamos com Ele para todo sempre. E por último, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E aqui nos leva novamente para o Deus verdadeiro, Jesus, Filho do Deus triuno, o próprio Deus. Em diversos momentos na história ele diz: eu e o Pai somos um. O nosso Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. De forma que quando os discípulos indagaram: mostre-nos o Pai. Já há tanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não entenderam os negócios. Vocês não ainda entenderam. Somos um, Deus e o Pai é um. Nós não temos uma fé politeísta. Nós cremos no Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus único, verdadeiro.
E para terminar, a hora já se foi, quero só ler um texto que diz, em Colossenses capítulo 1, verso 15, adiante diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Glórias a Deus. Irmãos, e aqui eu gostaria de dizer para a amada igreja que nós devemos fazer o que Ele nos comanda a fazer, que Ele manda nos fazer. Se é para pregar para os gentios, que pregue. Se é para os da casa, que pregue. Mas de forma, irmão, que lance, como eu falado, volta ao início, lance a semente. Porque sobre isso, todos os céus e o próprio Deus se envolveu para lançar essa semente. E nós estamos apenas dando continuidade ao que Jesus fez. Então, lute, persevere, porque, segundo as Escrituras, há recompensa para nossas obras. Lute e persevere, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua glória, Deus. Obrigado por, Senhor, se importar conosco. Obrigado porque o Senhor se mostrou um Deus presente. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas o Senhor, Deus, nos amou ao ponto de fazer todas essas coisas para a Tua glória. E nós Te louvamos nessa noite. Uma coisa eu Te peço, Senhor, que toda a nossa vida seja vivida para a honra e glória do Senhor. Que todo o nosso ser possa ser sacrificado no Teu altar. Que todo o que nós projetamos aqui na terra seja para a Tua glória. Até que o Senhor volte, em nome de Jesus. E todos dizem, dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe.